Olá, bom dia, paz do Senhor, que alegria, mais uma quinta-feira, a Deus a nossa adoração. Sentimos o milagre da vida em amanhecermos e estarmos aqui, você aí, então sentimos que é o cuidado do Senhor. Querido, querida, nós estamos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus com você. Queremos também aqui agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Alves, obrigada, pastor, a nossa irmã Judite Alves, obrigada, irmã Judite, e obrigada também a você, que é tão especial para a gente. A partir de agora, você está sempre acompanhando a palavra de Deus. Estamos na sequência Milagres da Ressurreição de Jesus, e é claro, alguns assuntos ligados a este grande milagre, que foi um dos maiores milagres dos tempos. E hoje estaremos com você compartilhando Caminho de Emaús, parte 3. Então não sai daí, não perde, pega a tua Bíblia e vamos juntos acompanhar a palavra do Senhor. Você não perde, você apenas ganha. Você que está aí preocupado, angustiado, calma, Deus está no controle de todas as coisas. Você que também está aí tão ansioso devido às enfermidades, no hospital, nas enfermarias, acompanhando o doente, ou mesmo em casa, já teve alta, mas batalhando com as enfermidades, medicações, tratamentos que não é fácil, você que o diga, que está passando este momento, mas descansa, o Senhor tem cura para a tua vida, e se Ele quiser, ainda hoje Ele pode realizar grandes milagres. Você que está aí no seu sofá, prestando atenção aí, bem quietinho, já pegou sua Bíblia? Vai depressa, pega a tua Bíblia e vamos estarmos meditando na palavra de Deus. Você também que está aí cuidando do comércio, arrumando o seu banquinho de feira, ou mesmo seu banquinho aí, sua carrocinha de lanche, mas ligado com a gente, você que está aí através do celular, das redes sociais. Que bom, quanta gente acompanha, e muito obrigado a você. Você aí, não fique de fora, e vamos juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e dando continuidade ao assunto sobre Caminho de Emaús, hoje é a parte 3. Vamos lá, a partir do versículo 25, nos diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram-lhes o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Querido, querida, mais uma vez estamos dando a continuidade. Você que nos acompanha, tem muita gente, não é, que está acompanhando, anota e está ligado, que coisa boa é a palavra de Deus, ora por nós, não é fácil. Esse momento aqui é muito desafiante, é muito sério, mas sentimos que Jesus está aqui presente.
E nós iniciamos essa história a respeito desta experiência desses discípulos do caminho de Emaús. Após a morte de Jesus, eles caminharam, deixaram Jerusalém e se dirigem à aldeia de Emaús. Iniciamos isso comentando com você, devido que o capítulo tem 35 versículos. Então, na direção do Espírito Santo, achamos por bem ser assim. Parte 1, caminho de Emaús, parte 2 e hoje a parte 3. E continuando falando, como sempre, quando iniciamos aqui, o exemplo de Jesus, ao aparecer após a sua ressurreição, ele apareceu a várias pessoas, também a estes discípulos aqui, 2 caminhantes que estavam se dirigindo à aldeia de Emaús. Ali conversando, Jesus aparece e passa a conversar também com eles. E os exemplos de Jesus, gente, em atenção com aqueles 2, paciência, não é? Porque foi uma caminhada, aqui no início do texto diz que esta aldeia distava de Jerusalém 60 estádios, então corresponde, para a gente entender melhor, 11 quilômetros de distância. 11 quilômetros de distância, hoje na modernidade, no carro, é tudo mais prático, mas naquela época era na caminhada, então se tornava um dia de caminhada, ou até mais um pouco, dependendo dos passos da caminhada. Enquanto isso, Jesus aparece, porém eles não conhecem a Jesus, e passa a conversar com eles. Ora Jesus perguntava, ora Jesus escutava. Aqui no versículo 17, nós temos apenas os detalhes aqui do evangelista Lucas. Ele nos destaca que foram apenas 3 perguntas de Jesus, e do versículo 17 ao 24 é mais respostas desses 2 caminhantes. Para lembrarmos junto com você, vejamos aqui no versículo 17 a primeira pergunta de Jesus, quando apareceu, que se aproximou deles. Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Primeira pergunta. Segunda, por que estáis tristes? Terceira pergunta, lá na frente, no versículo 19, Jesus pergunta quais, não é, os assuntos que eles estavam ali falando. E eles passam a responderem a Jesus, porém são respostas dadas com ausência de credibilidade, muito lamento, tristeza, porque inclusive o texto aqui fala que eles estavam tristes, estavam desesperançados, sem entender quase nada, lembrando de quando Jesus estava com eles, gente. Jesus os havia ensinado, havia instruído várias vezes, avisando sobre esses acontecimentos de crucificação, de morte, de sepultamento e da ressurreição também. Porém, eles estavam desiludidos e eles comentaram essas respostas o tempo todo, ali expondo a Jesus, desabafando, né, sem saber que era Jesus. E no versículo 24, eles encerram as respostas carregadas de tanto lamento, de tanta desilusão, totalmente contrários a respeito do que as palavras de Jesus que foram ensinadas a ele. E eles terminam desacreditados, podemos dizer, de tudo. E é claro que respostas assim, conversas desse tipo, precisam de tratamento. E a partir do versículo 25, onde lemos junto com você, acompanha aí, não é, junto com a gente, Jesus passa a falar agora e dar o trato neles. E já chama-os, aqui o versículo 25, a parte A, diz: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer, a parte B do versículo 25, tudo o que os profetas disseram. Repare que Jesus dá uma forte correção ali,
chamando-os disso que eu trouxe aquela ajudinha, que eu entendo que o ouvinte e o telespectador gosta, serve muito para mim e para você. Então vamos lá, para a gente até entender melhor, não? Nécios, o significado desta palavra no nosso idioma é um adjetivo substantivo masculino, e olha o que significa, que é ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido, ignorante, não tem aptidão, incapaz, tardo. Significa aquele que faz tudo lentamente, preguiçoso. Repare a classificação que Jesus deu em relação à resposta, à ideia da conversa desses dois discípulos que estavam ali caminhando juntos com ele em direção a Emaús. Jesus os chama e diz: vocês não têm discernimento? Ignorantes, estúpidos, lentos. Veja que foi uma correção assim forte, mas o bom é que eles receberam, aceitaram. Não estranharam aquele caminhante ali do lado deles, chamando-os dessa qualidade de nécios, de tardos. Eles aceitaram receber e não despediram, porque eles poderiam até naquele, tá chamando isso com a gente não quer mais sua companhia, a gente nem lhe conhece. Mas, gente, correções de Jesus, palavras de Jesus, é só apenas para melhorar a gente, é para curar a gente. Nos levanta, podemos dizer assim, aleluia, e é bom. E Jesus torna para a conversa ali com eles, pacientemente, dando atenção. Aí diz para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas. Eles sabiam muito bem tudo que os profetas disseram, porém não aceitavam, não entendiam que o Cristo padecesse, sofresse para atingir o caminho da glória. E Jesus chama a atenção deles a respeito disso. Não convinha que o Cristo padecesse. E aqui já fica lições para mim e para você. Porque se queremos conquistar vitórias, glórias, maravilhas, coisas boas, não há glória sem haver sofrimento, processo. Às vezes Deus nos permite que passamos por processo de perseguição, doenças, desagrados, machucados, amarguras. Calma, calma, é o caminho da glória. Aleluia! Jesus deixa aqui a lição quando estava explicando aqueles dois ali. Glória a Deus, é lindo, é maravilhoso. Repare que no versículo 27, Jesus continua, retorna à conversa agora falando sobre as Escrituras, o que as Escrituras diziam a respeito dele. Gente, o mestre é lindo, haja paciência. Já haviam andado ali naqueles caminhos poeirentos, 5 quilômetros, 6, 7, 8 quilômetros, e conversa, e explica, escuta, e olha para eles, e dá atenção a um, dá atenção a outro. Que lições, como Jesus é maravilhoso. Jesus não abandonou nenhum, usou mesmo gente de graça e misericórdia com aqueles dois. De estar o tempo todo explicando mais uma vez as Escrituras. E eu quero lhe chamar a atenção aqui, que pense numa raridade nos dias modernos de hoje e de agora, em relação aos tratamentos humanos,
quando conversa, quando vai explicar, é tudo muito rápido. Se entendeu, entendeu. Tanto a impaciência no que conversa, no que explica, como impaciência no que quer escutar. Sabe onde é que o povo tem muita atenção? É nas tecnologias, o tempo todo, e o computador, se demora olhando o celular e tal, mas parar, prestar atenção, ouvir e explicar, olha, é assim, e foi desse jeito, e aqui já fica a lição. Outra coisa, a peculiaridade de Jesus, gente, é apenas para aqueles dois, exclusivo. Não havia ali multidão, porque quando a gente lê sobre Jesus nos evangelhos, a gente se depara Jesus, claro, nas multidões, nas pessoas, mas ali eram apenas dois caminhantes. E Jesus abre as Escrituras e começa a explicar para eles tudo lentamente sobre as Escrituras. É assim, foi assim. Jesus não perdeu a paciência de jeito nenhum. E que exemplo lindo! Sabe que a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque esse avanço de tecnologia, essa pressa, essa coisa rápida, isso pode nos atingir se a gente não se cuida ao convívio espiritual. E queremos conversar e orar a Jesus e quer que Jesus explique agora, diga agora, fale tudo. Não, não. O mundo espiritual não é assim. Aqui está a lição. Eu vou até repetir a parte B do versículo 27. Explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras, enquanto caminhava ali, conversando, e é assim, foi isso que os profetas disseram. Aleluia! Que exemplo tão lindo! Enquanto isso, eles chegam à aldeia, para onde iam. E Jesus faz uma atitude, enfim, estava finalizando ali os 11 quilômetros de caminhada. E Jesus faz aquela atitude aqui do versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. Como que ia passar, como não ia ficar ali. E a gente vê nessas atitudes aqui de Jesus um teste espiritual. Porque eu acabei de comentar aqui que aquele momento ali da estrada, a conversa ali, a essência era sobre as Escrituras, sobre Jesus. E é claro que aquele momento estava bom. Então Jesus faz como que ia passando para testá-los, se eles gostariam ainda de permanecer, desejarem ainda a sua doce, aleluia, presença com eles. Então por isso que Jesus faz essa atitude. Mas presença de Jesus é maravilhosa, aleluia, é doce. É gostosa. Não, gente, não dá para ficar com Jesus sem sentir nada, sem provar nada. Já segure aí nesta manhã. Se você está numa condição espiritual, você é aquele ou aquela que há tanto tempo já não sente, ou mesmo diz, eu não sinto muito, ou eu nunca senti, faça força. Busque, procure, se esforce. É maravilhoso quando a gente pede, quando a gente se mergulha, a gente sente. E o mundo espiritual não é assim como você imagina, fácil, pegar com a mão. Não, é necessário um desgaste. É necessário uma concentração. Um se desligar um pouco, às vezes a ligação sua com algo material, com alguma coisa que lhe preocupa, lhe distancia do espiritual. E eles estavam gostando tanto, e quando Jesus faz aquele teste de como que vai passar
fazem uma atitude com essa característica aqui. Vem com a gente para o versículo 29, a parte A. Olha a característica do convite. E eles o constrangeram. Mais uma vez, vamos à ajudinha para que a gente entenda melhor que tipo de convite foi esse que aqueles dois caminhantes fizeram a Jesus quando já estavam dentro da aldeia em Emaús. Constrangeiro vem do verbo constranger. É o mesmo que coagiram, forçaram, obrigaram, compeliram. Então, foi essa atitude que eles fizeram com Jesus. Estava tão bom aquele momento, tão gostoso, que eles obrigaram, e aquele convite assim como que quase forçando a Jesus. É o que nos faz entender aqui a narrativa de Lucas, porque a presença de Jesus é maravilhosa, aleluia. Outra coisa interessante aqui, eles convidam aquele caminhante que se encontrou com eles não conheceram, ali durante a estrada enquanto caminhavam. E aquele caminhante, durante a conversa com eles, chamaram eles de nécios, chamaram eles de tardos. Como entender essas coisas de você receber forte correção? Imagina hoje, você nesse tempo moderno, olhar para alguém aí da família, ou alguma pessoa, algum amigo, mas tu é nécio, mas tu é tardo. No mínimo, você vai receber como resposta uma cara feia, se não receber uma intriga, ou talvez até algum temperamento mais assim, esquentado, até um tapa, porque você viu a classificação, o significado dessas palavras, chamando de estúpido, ignorante, que não tem conhecimento nenhum. E eles, na aldeia, já próximo à casa deles, eles fazem aquele convite, aquele peregrino, porque aqui no capítulo eles identificaram Jesus, Cleopas, lá no versículo 18, vamos relembrar aqui. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse a Jesus sem conhecer: és tu só peregrino em Jerusalém? E agora eles ali perto da casa convidam o peregrino para ele entrar dentro da casa. O peregrino que chamou eles de tardos, de lentos. Aleluia! Segura aí. Para entender essas coisas, quando na caminhada espiritual a gente recebe forte correção, somos tratados com rigidez, e a gente quer permanecer com quem nos tratou e trata e vai tratando assim. As claras de tudo isso é o convívio espiritual, cuja essência é Jesus. Segurou. Aleluia. Aleluia. Porque os tratos de Jesus, Ele nos levanta, Ele nos melhora, Ele nos corrige para que a gente possa deixar aquele mal, deixar aquele comportamento, deixar de sermos classificados ou de nécios, ou tardos, ou outras coisas, para alcançarmos o seu reino, para alcançarmos a sua glória. Aleluia! Que maravilha, eu sinto a presença do meu mestre aqui nesta manhã. E foi isso que ocorreu com aqueles dois caminhantes. Eles olham para ele, aquele peregrino, como eles identificaram assim, e fazem este convite aqui. E dizem um motivo. Eles o constrangeram, versículo 29, e dizendo: fica conosco. Aleluia, aleluia, fica conosco.
já é tarde, o dia já se declina. Aleluia! Quando a gente pede, ele fica. Entra aqui dentro da nossa casa. Segurou esta palavra nesta manhã. Oh, aleluia! E Jesus entrou. A parte B do versículo, C do versículo 29, e entrou para ficar com eles. E eles fazem algo mais. Versículo 30 diz: e aconteceu que, estando com eles, sabe o que aconteceu aqui? É que o peregrino, além de entrar dentro da casa, eles permitem que ele se torne um anfitrião ali da casa. A posição de liderança na mesa. Porque essas atitudes que Jesus, que vamos ler aqui junto, comentar com você, em tomar o pão e abençoar, isso aí era para quem era o anfitrião, era para quem liderava. E eles permitem na casa deles o tal peregrino que eles identificaram assim, estar à mesa e liderar e comandar. Eles dão espaço. Aleluia. Eles dão oportunidade a ele. Que bom, que bom. E o que nos leva a isso? É a intimidade com o Mestre. Aleluia. A gente prova da intimidade hoje com Jesus através da oração, do louvor, a aproximação. Mas amanhã a gente quer mais. A gente quer permanecer. A gente quer abrir mais espaço. E que bom quando se encontra isso. Porque a presença de Jesus é maravilhosa, gente. Ela produz efeito. O olhar dele é lindo. A fala dele, aleluia. O aconchego, aquela presença tão gostosa. E é claro que eles não estavam conhecendo, mas permite que ele sente à mesa e comande tudo, porque a casa era deles. E olha o que aconteceu. E aconteceu que, estando com eles à mesa, oh, que lindo! Olha o exemplo, tomando o pão, oh, aleluia, abençoou e partiu. Olha o jeitinho de Jesus. Aí o versículo 31 diz: e abriram-se-lhe então os olhos. Epa! Oh! E o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Vamos parar aqui um pouquinho. Repare que Jesus não operou ali um milagre na frente deles. Foi tudo tão simples. Eles haviam convivido quantas vezes com Jesus, aleluia, e avistado ele partir o pão, ele distribuir, o jeitinho dele falar, o jeitinho dele fazer, e ali naquela mesa, junto com eles, quando ele parte o pão, e dar a bênção sobre o pão, aleluia, e dá para eles, os olhos se abrem, os olhos espirituais, e ali eles confirmam e ali, que Jesus havia ressuscitado. E ali naquele momento acabou-se toda a tristeza, toda a dúvida, toda a desesperança, todo o desânimo. E olha a atitude que eles fazem no versículo 32. Vem com a gente. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? Gente, aleluia, fez a diferença. A partir do momento que eles abriram os olhos, o discernimento voltou e eles puderam ver e comprovar: é Jesus. É Jesus, é Ele, é as mãos dEle,
é o jeitinho dele, aleluia. Então eles tomam a atitude, porque com a presença de Jesus faz uma diferença as reações da gente. Eles tomam a atitude de retornarem para o lugar de onde nunca deveriam terem saído, enquanto não se cumprisse o que Jesus havia ensinado e ordenado e falado sobre ele muitas e muitas vezes, quando esteve com eles humanizados. Eles haviam feito essa atitude porque não acreditavam mais em nada, desesperançados, e simplesmente deixam Jerusalém para trás e seguem de retorno à aldeia de Emaús para a casa deles. Mas a partir do momento que eles abrem os olhos espirituais, eles voltam, eles tomam a atitude de retornarem. Segura aí! Nesta manhã, olha, ainda dá tempo retornar ao caminho da vontade de Deus. Talvez um desespero da sua parte, você tomou aquela atitude, sei que você está aí chorando, não? Se está o Espírito Santo lhe sacudindo nesta manhã, como eu sinto a presença do meu mestre aqui, aleluia, lhe dizendo: volta, volta para de onde você saiu. A vida espiritual, este caminho tem ré, dá meia volta. Veja que a atitude que eles tomaram em retornar para Jerusalém foi uma atitude de dar a meia volta e voltar para estar lá, mas agora voltariam diferente. Eles iam retornar pelo mesmo caminho, porém agora sem ser tardos, sem ser nécios. Enfim, o discernimento abriu ali na hora. Eles já não estavam agora duvidosos, desacreditados, já não eram mais ignorantes. E o Senhor te diz nesta manhã: acredite em mim, confie em mim, torna o caminho, vai ser diferente. Aquelas atitudes cometidas neciamente, como estes discípulos aqui, em classificação que Jesus deu a eles ali na caminhada de Tardos, ao retornar, vai ser diferente. Aleluia! Como o Senhor nos trata nesta manhã! Que maravilha! Este caminho tem retorno. Veja que eles entraram na casa, até então com um peregrino, mas a partir do momento que o discernimento foi aberto, já não era mais peregrino, era Jesus ali com eles, aleluia. Versículo 33 diz: na mesma hora, levantando-se, voltam para Jerusalém e acham congregados os 11, os colegas que ficaram em Jerusalém. Aqueles dois haviam se separado do grupo e voltado para Emaús. E os que estavam com eles também ali. Aí o versículo 34, havia ali já um comentário, os quais diziam: ressuscitou, ressuscitou. Eles não estavam lá mais com os 11 que ficaram congregados em Jerusalém, aí não ouviram. Sabe o que foi isso da parte deles? Precipitação, agonia, ansiedade. Morreu, foi sexta-feira, sábado, hoje é domingo, não vimos nada de ressurreição, como comentamos das outras vezes. Aí se precipitam e tomam a atitude de caminharem 11 quilômetros, irem para Emaús. Mas em Jerusalém havia ficado os discípulos congregados. E quando eles retornam, estão lá conversando na reunião de que ele havia ressuscitado.
Aleluia! E alguns deles disseram, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Aí eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Quando eles encontram os demais colegas reunidos em Jerusalém, ainda bem que voltaram, e nesta manhã o Senhor também te diz, volta, tem jeito, eu te ajudo. Eles puderam ali, na conversa, participar, contando duas experiências. A experiência do caminho, de quando eles caminharam com eles, a conversa, e que eles não conheceram, e também a experiência do partir do pão. Se você voltar por este caminho, vai ter experiências do caminho e do momento do encontro. E do momento tão gostoso, tão especial ali na mesa do partir do pão. E eu quero encerrar aqui nesta manhã com você. E dizemos a expressão que eles disseram quando Jesus chegou com eles ali na aldeia, que eles o convidaram a entrar na casa. Eles disseram, fica conosco. E às vezes a gente está assim na caminhada, desesperançados, tristes, desanimados, mas diga comigo, porque Ele nos escuta nesta manhã, fica conosco. Às vezes a gente se encontra na caminhada, tipo a classificação que Jesus deu a eles, como nécios, como tardos, mas dizemos para Ele nesta manhã, fica conosco. A gente está acima, fica conosco. Às vezes, as nossas forças na caminhada estão como o dia que se declina, já se acabando. Fica conosco, Senhor. Às vezes, a gente está achando que as promessas do que Ele nos falou, do que Ele nos ensinou e ensina, já é tarde para cumprir. Porque quando aqueles discípulos convidaram, constrangeram para Jesus entrar na casa de Emaús, eles disseram o motivo, já é tarde, o dia já declina. E você talvez nesta manhã ache que tudo já é tarde, já está tudo se declinando. O dia, as coisas já estão terminando e já está indo embora. Mas não pense assim. Diga comigo nesta manhã. Ele está aí com você. Ele está aqui comigo. Então digamos junto, fica conosco. Fica conosco. Fica conosco, Senhor. Amém e amém. Oh, aleluia.